Vamos para a Bíblia, 1 Coríntios 14, versículo 20. Nós falávamos semana passada e hoje vamos trazer uma complementação. Diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então aqui traz para nós a preocupação que o apóstolo Paulo tinha em relação ao entendimento, ao amadurecimento que as pessoas da época dele estavam. E essa preocupação nós também temos que ter. Semana passada nós falamos que o menino, enquanto ele for o herdeiro, ele for menino, imaturo, ele não tem direito de usufruir de toda aquela herança. Por mais que ele seja dono de toda herança, ele não pode usufruir daquela herança. Então, enquanto nós formos no entendimento imaturos, meninos, infantis, nós não conseguiremos desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para nós. E o que é o entendimento, pastor? O entendimento é a fé que você tem. A sua fé, o tamanho da sua fé, é o tamanho do seu entendimento em relação à palavra de Deus. Não é, como nós falamos semana passada, só decorar um versículo da Bíblia. Ah, pastor, eu sei o que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que até o diabo sabe. Ele sabe e a Bíblia diz que ele crê e estremece, só que ele não pratica, é diferente. Não é só eu saber decorado, o que fala, os versículos que falam, cada versículo lindo. Olha, pastor, eu gosto muito desses versículos, mas eu tenho que entender o que aquele versículo quer dizer. Eu tenho que entender o que Deus quer dizer através daquela mensagem. E nós só conseguimos entender com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai te ajudar a entender a Bíblia. É o Espírito Santo que vai te ajudar a entender a palavra, a transformar essas letrinhas em algo vivo. Porque a Bíblia fala que ela é viva e eficaz. Ela vai colocar para nós ali Hebreus capítulo 4, versículo 12. Coloca para mim, por favor, Hebreus 4, 12. Está lá, ó. Porque a palavra de Deus é viva. É algo real, é algo que está ali, é autêntico, e eficaz, ou seja, eficiente, e mais penetrante do que espada de qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e da onde? E do espírito. Ela alcança onde nenhuma outra coisa no mundo alcança. A palavra de Deus alcança. Tem a medicina aí, a medicina moderna, que consegue trazer, através dos altos diagnósticos, consegue trazer muitas soluções, muitas melhorias, mas tem coisas que a medicina não consegue resolver. A palavra de Deus consegue, mas para que essa palavra venha ser eficaz na minha vida, eu preciso ser adulto no entendimento, eu preciso entender aquela palavra. Não posso ser uma pessoa imatura. E olha como Paulo ele vai ensinar para nós agora em outra passagem, ainda em 1 Coríntios, de como o Espírito Santo age e de como é importante sermos dirigidos pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2 agora. Nós estávamos no 14, só voltar algumas páginas aí. Capítulo 2, versículo de número 9. 1 Coríntios 2, 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, eu falava até hoje de manhã, nós não podemos limitar a maneira de Deus agir. Como assim, pastor? Muitas vezes nós resumimos Deus a uma situação só. A vida financeira hoje, mas a pessoa, eu falava de manhã, a pessoa ganhou um salário mínimo só, e ela não tem muita, a profissão dela, onde ela trabalha, ela não tem propensão financeira, não tem como ela crescer mais dentro da empresa, já está numa posição ali que não tem como ela subir de cargo. E ela começa a pensar o quê? Como que Deus vai me prosperar se eu ganho só um salário mínimo e eu trabalho num lugar onde não tem propensão de carreira, não tem como eu crescer? Ou seja, ela está limitando Deus ou reduzindo Deus a uma situação. Eu não posso dizer para Deus, não tem como o Senhor me ajudar nessa questão, porque, olha, o homem diz que é assim, assim, assim. Ali está dizendo, o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, isso é o que Deus tem preparado. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que praticam a palavra. Ou seja, não é através daquilo que nós vemos, ouvimos ou conhecemos. O que Deus nos faz, até usei a expressão de manhã, Deus nos surpreende.
Quantas vezes você já foi surpreendido por Deus? Você imaginava uma coisa, Deus fez algo muito, muito maior, porque esse é o nosso Deus. E nós não podemos limitá-lo, reduzi-lo a dizer, não, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai agir assim. Não, Deus sabe como agir. Deus tem um plano perfeito, a vontade dele é perfeita e ele sabe como trabalhar na vida de cada pessoa. O que essa pessoa tem que fazer? Entender. Ela tem que entender o que Deus quer. Você tem que entender o que Deus quer para a sua vida. Continuando, versículo seguinte, 10. Olha só o que fala para nós. Mas Deus nos revelou por quem? Pelo seu Espírito. Então Deus vai falar com você aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Ele vai falar. Pastor, mas então como que eu faço? Aquele que busca, encontra. Então vai buscando a Deus. Deus, qual é o propósito do Senhor para mim? O que o Senhor tem para mim? Através do Espírito Santo, Deus vai falar com você. Ele vai mostrar para você, olha, esse é o plano, essa é a direção. E pastor, como que Deus vai mostrar para mim? Dentro da palavra. Você vai começar a ler a Bíblia. Alguns versículos vão te chamar a atenção. Aquilo vai trazendo até uma alegria no seu coração. Tem coisas que você vai ter uma convicção. Não, pastor, eu li, eu tenho convicção que Deus falou comigo através daquela palavra. É o Espírito Santo te mostrando. E não é aquelas coisas ao acaso. Tudo tem uma conexão. Tudo tem uma maneira. Deus não trabalha, Deus falou comigo hoje, pastor, para mim para a direita. Um exemplo. Aí amanhã Deus fala para mim para a esquerda. Aí depois Deus fala para eu voltar. Não é uma coisa desconexa, que você fala, pastor, não estou entendendo nada, Deus manda ir para cá, Deus manda ir para lá. Não, tudo tem uma conexão. E você começa a entender, Deus está trabalhando assim, trabalhando daquele jeito. E cuidado muito com fanatismo. Tem pessoas que, olha, o Espírito Santo está mandando eu virar à direita ali, aí está mandando eu entrar à esquerda ali. Não, não somos marionetes, que ele fica brincando, o que eu vou fazer com ele agora, eu vou para cá. Não, tudo tem uma clareza, tem um plano por detrás, tem um propósito. A Bíblia fala que mesmo antes de nós nascermos, o Senhor já tinha escrito para nós. Lá no Salmo 139, vamos conferir aqui, Salmo de número 139, olha só que bonito é o que o salmista escreveu aqui, salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo a respeito da grandeza do Senhor. Salmo 139, versículo de número 1 em diante, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces o quê? Todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu me conheces, Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a Tua mão. Tal ciência para mim, maravilhosíssima, tão alta, que não posso o quê? Atingir. Então Davi está falando, Senhor, antes de eu fazer qualquer coisa, o Senhor já me conhece. O Senhor já sabia de tudo. A forma como Deus cria o ser humano ali, né, através da formação do feto no ventre da mãe, é uma coisa maravilhosíssima. Então, Deus tem um plano perfeito, uma vontade perfeita para cada pessoa. Tudo acontece quando nós somos dirigidos, preste bem atenção, quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, tudo acontece da maneira que tem que acontecer. Qual maneira? A maneira de Deus. Então as coisas vão dar certo, as coisas vão fluir, as coisas vão melhorar. Por isso que é importante você entender qual é a vontade de Deus. Voltando lá em 1 Coríntios capítulo 2, agora versículo 11. 1 Coríntios 2, 11, onde nós estávamos lá. 1 Coríntios 2, 11. Diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do Espírito, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Então, o homem, o ser humano, aqui ele está dizendo, não é o gênero, ele entende as coisas do homem, as coisas humanas. Então, nós entendemos as coisas humanas. Quando você vai à escola, você aprende lá na matemática, você aprende a geografia, você aprende história, você aprende conceitos que você vai usar durante toda a sua vida. Por mais que às vezes você está lá numa aula, quando a gente falava para a professora, mas onde eu vou usar isso na minha vida? Começava lá geometria, ou começava algumas coisas em física. Professora, onde eu vou usar isso? Mas é uma base que todo ser humano tem que ter para conhecimento
humano. Então nós, seres humanos, entendemos as coisas dos homens. Nós entendemos as coisas dela. E as coisas espirituais? Como entender as coisas espirituais? Porque o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Aliás, o mundo físico só existe por causa do mundo espiritual. A Bíblia fala que Deus é espírito. E ele, o espírito do mundo espiritual, lá no mundo espiritual, Deus criou o mundo físico. Então não é o mundo físico que existiu primeiro, depois existiu o mundo espiritual. Não, é o contrário. Deus no mundo espiritual criou esse mundo que nós vimos, que nós vivemos, que nós olhamos, andamos, cercamos, que nós conhecemos. Deus, Espírito, criou esse mundo. Mas olha só o que Deus deixou para nós aqui, muito importante. Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão quem? Senão o Espírito de Deus. Então, da mesma forma que nós, seres humanos, entendemos as coisas dos homens, o Espírito Santo nos faz entender as coisas de quem? As coisas de Deus. Você só entende a palavra com a ajuda do Espírito Santo. Se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, você não vai entender. E se você não entende, você não sabe para onde ir. Você não vai viver a vontade perfeita de Deus. E aí que existe muitas pessoas que se decepcionam, que assinam contratos que não eram para assinar, que acabam trazendo prejuízo, que fazem alianças que não vão dar certo, que acabam tendo prejuízos, fazem escolhas erradas, porque não entendem o que tem que fazer, não sabem o que vão fazer, para onde ir, porque estão sem orientação. Olha o que ele fala mais aqui, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito da onde? Do mundo. Nós não recebemos algo do mundo no nosso coração, mundanismo. Mas o Espírito que provém de Deus, para o quê? Por que Deus nos mandou, Jesus enviou o Espírito Santo? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, o quê? Gratuitamente por Deus. O que Deus tem para você? O que Deus quer para você? O que Deus tem para mim? O que Deus quer para mim? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta? Deus, o que o Senhor quer para mim? Qual é o plano do Senhor para mim? Deus, o que o Senhor tem para mim? Quantas vezes ficamos com essa dúvida? Aqui está mostrando. Através do Espírito Santo, Ele nos fará saber o que Deus tem para nós. Ele vai ali, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Deus tem grandes coisas. Olha só, o livro de 1 Pedro. Deixa eu só confirmando aqui, que não estava no meu esboço. Perdão, é 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro 1, 3, diz assim: visto como o seu divino poder, eu sempre falo isso aqui na prosperidade, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Olha que interessante. Deus nos deu, preste bem atenção, tudo o que diz respeito à vida. Como assim? Tudo o que você precisar para qualquer fase da sua vida está à sua disposição. Era como se fosse uma mercearia, um hipermercado, é uma coisa muito maior. É como se você tivesse acesso a um hipermercado, que você chegasse na sua casa, abrisse a despensa e falasse, está faltando leite. E você fosse no hipermercado e pudesse pegar a hora que você quiser, a quantidade de leite que você quiser, sem pagar nada. Seria bom ou ruim? Seria bom ou ruim? Você não ia gastar 1 centavo mais com comida. Mas não estamos falando só de comida, isso aqui é relacionado a tudo que existe, tudo que você precisa na sua vida. Ele já nos deu. Como que Ele nos deu? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Como que a pessoa vai usufruir de tudo que Deus deu para ela? Através do conhecimento que ela tem, aonde? Na palavra. Se a pessoa não conhecer a palavra, ela não vai desfrutar de tudo que Deus tem para ela.
E nós falávamos semana passada a importância de nós amadurecermos na fé, amadurecermos espiritualmente, porque enquanto formos infantis, meninos no entendimento, meninos inconstantes, a pessoa que uma hora vai, outra hora não vai, nós não receberemos o que Deus tem para nós. Aí no versículo 4, põe por favor o versículo 4 aí. Pelas quais Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza o quê? Divina. Ou seja, tudo que Deus tem nos dado é para que venhamos a viver ou vivenciar a vida de Deus em nós. A palavra zoe, né? Que é a vida de Deus. Quando Jesus ele falou, eu vim para vos dar vida e vida com abundância. É essa vida que Ele está falando. E Deus quer que você tenha abundância. Mas quantas pessoas, pastor, mas você nem chega perto de mim. Eu não tenho abundância, é miséria, é pobreza, é falência, é dívidas. Eu não consigo ter uma vida boa, uma vida eficaz, uma vida de regalias. Está faltando entendimento. Tem que entender melhor a Bíblia. Tem que entender melhor o que Deus quer para você, pois Ele já te deu grandíssimas e preciosas promessas. Ele já te deu tudo o que diz respeito à vida. Através do Espírito Santo, nós conheceremos tudo o que Deus tem para nós, de forma gratuita. Você não tem que pagar penitência, você não tem que pagar sacrifício, você não tem que fazer lá, vou ficar 2 anos de jejum sem comer tal coisa, eu tenho que subir no monte 500 vezes, eu tenho que ir em tal lugar fazer uma peregrinação para Deus me abençoar. Não precisa disso. Basta você entender o que Deus quer para você. E você vai ter acesso a tudo o que Deus tem para você, a natureza de Deus. Volta lá 1 Coríntios 2, versículo 12, onde nós paramos. E vós também, 2,12 isso. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Essa parte que eu quero falar. Comparando as coisas espirituais com o quê? Lembra que nós vimos que o homem entende as coisas do homem. O homem, ser humano, entende as coisas do mundo físico. O Espírito Santo nos faz entender as coisas de Deus, as coisas espirituais, isso mesmo. E as coisas espirituais, ou seja, as coisas que o Espírito Santo me entende, me faz entender, me revela, ela só se compara espiritualmente. Não tem como eu querer entender um milagre de uma forma natural. O milagre da ressurreição de Lázaro. Quantos dias Lázaro estava morto? 4. Como entender isso humanamente falando? Como entender isso naturalmente? O que a ciência vai explicar? A ciência tem explicação? Os médicos vão fazer o quê? Aí começam a surgir os inimigos de Deus, né? Isso aí é o quê? Isso é mentira. 4 dias não tem como. 4 dias não tem como. Porque o milagre não se explica. O milagre se vive. É o que está falando aqui. Não adianta eu querer comparar uma coisa espiritual com uma coisa carnal. Não vai dar certo. Nós já estudamos aqui. Jesus, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou aproximadamente 5.000 homens. Segundo alguns historiadores, alguns teólogos, dava em torno de 20.000 pessoas. A Bíblia fala só a contagem dos homens. Como que 5 pães e 2 peixes vai alimentar, saciar, ou seja, comeram bem 5.000 homens? Aos olhos humanos, como explicar isso? Eu até brinco, né? Tem gente que só uma pessoa já come 5 pães. Imagina aquelas pessoas que trabalha, se cansa, tal, chega de manhã, compra aqueles pãozinho francês gostosinho, né, bem crocante, já faz o quê? Come 1, come 2, passa a manteiguinha, vai no 3, vai no 4, daqui a pouco, 5 pães. Como explicar isso então, moço? 5 pães e 2 peixes alimentando uma grande multidão. Não tem como explicar. Então, muitas vezes nós queremos viver a explicação. Eu falei, a pessoa está lá trabalhando com salário mínimo, num lugar onde ela não tem progresso de carreira, e ela fica falando para Deus, né, Deus, como o Senhor vai me prosperar? Não é perguntar a Deus como o Senhor vai me prosperar. É falar, Deus, é da tua vontade? Deus, então vai acontecer. Vai acontecer. Nós já estudamos aqui que Deus ama a prosperidade de quem? Do seu servo. Então, a prosperidade para todos é vontade de quem?
É de vontade, é desejo de Deus. Agora você tem que saber onde você se encaixa nisso. Deus, eu sei que o Senhor quer que eu prospere, porque é desejo, o Senhor ama que todos prosperem, os seus servos prosperem. Agora, onde o Senhor quer me prosperar? No que o Senhor quer me prosperar? Só que ao invés disso, nós ficamos limitando a Deus. Pastor, mas eu acho que no meu caso não tem como, né? Olha as minhas condições, olha a minha família. Não tente comparar as coisas espirituais, irmão, com as coisas naturais. Não vai dar coesão, não vai dar entendimento. Você vai acabar fazendo o quê? Em vez de você ter fé, você vai perder a fé. Você vai dizer o quê? Pastor, não tem como, pastor. Olha, não, para Deus não há impossíveis. Deus, eu vou acreditar até o fim. As coisas espirituais se comparam com as espirituais. Aí ele traz uma importante informação para nós sobre amadurecimento. Versículo 14. Ora, o homem natural, quem é o homem natural? O homem que entende as coisas do homem, segundo a lei do homem. Ele não compreende as coisas de quem? Do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucura. Quem é o homem natural? É o homem que anda de acordo com a inclinação carnal dele. O que é uma inclinação carnal? Ele anda de acordo com os sentidos dele. Ele não anda pela fé. Ele não anda de acordo com a palavra. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Romanos 8, aí do lado. Você está em 1 Coríntios, voltando algumas folhas, já é Romanos 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O que é inclinação? É para aquilo que a pessoa se empenha. A pessoa de Deus, se ela se empenha muito nas coisas naturais, ela não vai ter um resultado espiritual, ela vai ter um resultado natural. Nós já estudamos aqui, concupiscência da carne, são todos os desejos da carne. Concupiscência dos olhos é a cobiça, é o desejo, e a soberba da vida, que é a avareza. Então, se eu sou uma pessoa que eu vivo preocupado com isso, eu preciso ter, eu preciso fazer isso, preciso aquilo ali, a minha inclinação é para a carne. Agora, se eu estou preocupado em agradar a Deus, é outra coisa. Pastor, mas você não está lutando para ser rico? Não, se for da vontade de Deus que eu seja rico, eu serei. O que mais importa para mim é agradar ao Senhor. Aí o Paulo ainda continua falando para os romanos. Versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, o quê? Não pode agradar a Deus. Por isso que o homem natural, carnal, apegado às coisas do mundo, às coisas terrenas, ao materialismo, essa pessoa não consegue agradar a Deus, porque ele está preocupado em agradar a si mesmo. É aquela pessoa que está preocupada quando vai trocar um carro novo. Não que seja errado a pessoa ter um carro, mas a preocupação dela é só essa. Não, preciso ganhar mais. E para ganhar mais, às vezes ela começa a fazer o quê? Puxa o tapete de um. Para ganhar mais, ela tem que mentir, ela mente. Se para ganhar mais, ela tem que se envolver, começar a andar com uma turminha errada, ela anda. Mas ela não está preocupada em agradar a Deus. Porque a pessoa que se preocupa em agradar a Deus, tudo que ela vai fazer, ela sempre pensa o quê? O que eu for fazer, vai agradar a Deus ou não? Não, pastor, eu acho que se eu tomar tal atitude, não vai agradar a Deus. Então é melhor nem fazer. Pastor, mas como que eu sei? Através do Espírito Santo. Ele já vai te indicar, ele é aquele alerta que vai dizer para você, olha, se você fizer tal coisa, você não vai agradar a Deus. É o Espírito Santo que já traz essa dúvida. Pastor, um dia eu fui tomar uma posição, uma decisão, veio uma dúvida. Era o Espírito Santo, espera um pouquinho, veja se isso vai agradar a Deus. Porque a preocupação do Espírito Santo é que nós cumpramos o plano de Deus na nossa vida. Mas como ele é cavalheiro, ele deixa a nós, nos dá o quê? A condição de escolhermos. Ele nos mostra, olha, a vontade de Deus é essa. Cabe nós escolhermos ou não. Voltando lá no Coríntios 2,14, para nós terminarmos essa parte aqui do entendimento. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Muita coisa você só vai entender quando você começar a buscar a Deus. Muita coisa que acontece na sua casa, na sua vida, nas suas finanças, você só vai entender quando você começar a buscar dentro da palavra.
Pastor, eu tenho passado tanta luta financeira, dívidas. Então comece a orar a Deus. Deus, por que eu estou passando isso? Eu não posso passar isso. Deus vai começar a te mostrar. Vai até te mostrar onde você está se endividando. Às vezes são pequenas ações que a pessoa, quando vê, já virou uma bola de neve. E quando você, olha lá, discernir é separar, entender. Quando você entender a solução, é simples. Você fala, nossa, era só isso aqui, mano. Pastor, tomei a decisão ali, Deus me deu a direção, pronto, resolveu o problema. É muito mais fácil, irmão, porque as coisas espirituais nós só entendemos de maneira espirituais. Olha esse exemplo que nós vamos ver aqui agora, Gênesis, capítulo de número 14. Gosto muito desse exemplo, falei hoje de manhã aqui, de um servo de Deus, nós já estudamos, Abrão. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Gênesis 14, 18 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui está falando de quando Abrão foi lá resgatar o sobrinho dele, Ló, que tinha sido levado cativo, prisioneiro, né? E trouxe de volta, resgatou não só o Ló, mas todos os prisioneiros. Deus tinha dado essa graça a Abrão, que ele conseguiu vencer essa guerra. Aí olha o versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Olha que proposta o Abrão recebeu. Antigamente, como que eles enriqueciam muito? Então eles iam na guerra, venciam, né, matavam os inimigos e pegavam todo o despojo. O que é o despojo? Tudo que sobrou. Vamos supor que hoje a pessoa levasse na guerra lá ouro, o dinheiro para pagar as contas da viagem. Aí na guerra elas se perdessem, ou acabavam morrendo. Então o exército inimigo pegava todo o dinheiro, todos os bens, tudo de bem que eles tiveram, pegavam, e aquilo ali era a riqueza deles. O Abrão recebeu uma oportunidade. Olha a proposta que o rei fez a Abrão: Dá-me as minhas almas, o rei de Sodoma, ou seja, eu quero só os habitantes de Sodoma, eu quero só o povo que mora lá na cidade comigo, que foi levado cativeiro. Todo o dinheiro, a fazenda, toda a riqueza fica para você, Abrão. Olha que proposta, mano. Abraão poderia sair dali como? Muito mais rico. Abraão já era rico. Poderia sair dali muito mais rico. Só que Abraão era um homem ligado com quem? Com Deus. Como que era a fama do povo de Sodoma? A Bíblia diz que era má a fama do povo de Sodoma, porque eram grandes pecadores contra o Senhor. Então Abraão sabia que esse dinheiro não vinha de um lugar bom. Não era uma coisa boa, irmão. Tem dinheiro que não é bem-vindo, porque não é de um lugar bem decente que está saindo esse dinheiro. O dinheiro bem-vindo é aquele dinheiro que a pessoa trabalhou, se dedicou, é o esforço do salário dela. Ela está ali. Ela está vendo ali, quando ela recebe o salário, ela lembra: opa, nos últimos 30 dias eu me dediquei, me empenhei, olha, fiz ali o que eu tinha que fazer, eu cumpri o meu período, então eu estou recebendo um dinheiro bem-vindo. Tem dinheiro, tem riquezas que não são bem-vindas, porque a procedência não é uma procedência santa, uma procedência justa. E aí que está a diferença entre a pessoa que está ligada com Deus e a pessoa que não está. A pessoa carnal, ela ia fazer o que numa proposta dessa? Ei, obrigado, Deus. Olha, rei de Sodoma, tranquilo, olha, muito obrigado, hein? Eu vou até deixar você levar um pouquinho, que é bastante aqui, mas olha, muito obrigado, rei. Olha a resposta que um homem de Deus deu. Versículo 22. 22. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma. Olha o que Abrão falou: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. 23. E juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Abraão falou com Deus antes de falar com o rei ali. Antes, Abraão já tinha falado para Deus: Deus, eu faço um propósito com o Senhor, um voto, um juramento, que eu não quero nada, nenhuma correia ali, um fio do cadastro, de nada, eu não quero nada que seja do rei de Sodoma. Abraão já tinha falado com Deus já. Por quê? Para que não digas o quê? Eu enriqueci Abrão. Abrão tinha esse entendimento. Espera aí, quem vai me prosperar é Deus, não é os homens.
Nós temos que ter esse entendimento. Quem vai prosperar você, quem vai te abençoar, é Deus. Então Abraão falou, eu não quero, rei, o seu favor, não quero o seu dinheiro, porque o rei de Sodoma ia falar o quê? Pessoal, está vendo aquele Abraão lá, ó, aquele homem rico, aquele homem abençoado? Ó, eu que enriqueci ele, eu que dei dinheiro para ele, eu que ajudei, eu que coloquei ele lá onde ele está. Mas na verdade, não era isso. Abraão estava ligado com Deus. Primeiro, era um dinheiro que não vinha de um lugar bom, de uma fama boa. Segundo, quem ia abençoar Deus, quem ia abençoar Abraão é quem? Deus. Deus falou para Abraão, Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou a sua recompensa, Abraão. Fica tranquilo, não são os homens, eu sou a sua recompensa. Quando nós andamos na direção do Espírito Santo, nós teremos o Senhor como recompensa. E a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem grandíssimas e preciosas promessas. Ou seja, tem muita coisa boa para te dar. Para isso, siga a orientação do Espírito Santo. Deixa Ele te dirigir, deixa Ele te mostrar, dentro da palavra, onde Deus quer trabalhar em você, onde Deus quer te prosperar. E você será uma pessoa bem-sucedida, uma bênção para essa nação.